Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso evento. É com muito prazer, o meu nome é Luan Galani, eu sou um dos editores de House e hoje eu serei o mestre de cerimônias de vocês, aqui a convite do Museu Oscar Niemeyer, para conduzir a abertura da exposição Concursos como Prática, a presença da arquitetura paranaense. Este evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube do museu e, infelizmente, não podemos ter todos presentes aqui em função das limitações impostas pela pandemia. Informo que aqueles que estão nos assistindo e tiverem perguntas, que podem encaminhar pelo Instagram, @concurso como prática. E logo depois, ao longo da semana, as perguntas serão todas respondidas. Então eu convido, para compor o nosso espaço, a curadora da exposição, a arquiteta, pesquisadora e professora Elizabeth França, por favor. Gostaria também de dar as boas-vindas e pedir que subisse aqui com a gente o produtor Alexandre Ruiz. E a nossa convidada, Thaís Saboia, por favor, junte-se a nós. Eu gostaria agora de pedir para que o coordenador do projeto da exposição Concursos como Prática, a presença da arquitetura paranaense, o Fábio Domingos Batista, para que ele viesse até aqui e apresentasse as suas primeiras palavras antes de compor a roda do debate. Por favor, Fábio. Só um pequeno esclarecimento antes, que o nosso convidado, o Fabiano Sobreira, de Brasília, do site Concursos de Projetos, ele iria participar conosco, mas devido a alguns problemas técnicos, infelizmente a gente não vai poder honrar com esse combinado, então a gente pede desculpas a todos que nos assistem e estão aqui presentes. Fábio, você, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Um projeto como esse, ele não acontece sozinho, então eu queria fazer uns agradecimentos, primeiramente ao MON, que numa conversa, numa exposição aqui, essa ideia de fazer a exposição dos concursos nasceu, eu gostaria de agradecer a Juliana Woznica e a Glaci. Eu gostaria de agradecer também ao Governo do Estado do Paraná, que através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura viabilizou o projeto, a COPEL, que foi fundamental para a materialização e foi quem incentivou o projeto, quem nos patrocinou. Eu queria agradecer também a equipe principal, que é a Marina Oba, o Alexandre Ruiz, a nossa curadora Elizabeth França e toda a equipe de apoio que viabilizou o projeto. A exposição Concurso como Prática, a presença da arquitetura paranaense, ela nasceu da dedicação de diversos arquitetos e arquitetas que se lançaram no desafio proposto pelos concursos. E aqui hoje encontram-se várias gerações desses profissionais que influenciaram e irão influenciar as novas gerações que ainda estão por vir, perpetuando a tradição paranaense de participar e obter premiações nos concursos. Eu queria registrar a participação da Marina Oba, que não está aqui presente com a gente, e bem-vindos. Então eu gostaria de convidar agora para subir aqui com a gente a presidente do MON, Juliana Woznica, para suas palavras, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, aqueles que estão aqui. Com certeza, se nós pudéssemos fazer essa abertura de forma presencial, o quórum de pessoas seria gigante. Então, essa foi a opção adotada pelo museu e pelos organizadores da exposição, para que nós pudéssemos transmitir ao maior número de pessoas e que vocês pudessem estar aqui conosco, alguns
presencialmente. Eu agradeço a presença da Luciana Pereira, que é a nossa superintendente da Cultura do Estado do Paraná e nossa presidente do Conselho do MON, que sempre nos apoia em todas as ações do museu. Queria cumprimentar, então, cada um dos participantes aqui, a Elizabeth França, curadora, o Alexandre, que é o produtor da exposição, o Fábio, coordenador, o Alexandre e o Fábio, nos últimos dias, o tempo todo aqui conosco no museu, para poder apresentar essa exposição magnífica. Nós temos aqui a convidada Thaís Saboia. Bom, quero agradecer à Copel por mais esse apoio tão importante para o museu e também a todos que se envolveram de alguma forma na viabilização dessa exposição. A incansável equipe do Museu Oscar Niemeyer, em nome da Glaci Ito, que é a nossa diretora cultural, que não mediu esforços nos últimos dias e, desde a concepção da exposição, a Glaci foi uma super defensora da realização e eu acho que se envolveu de uma forma muito próxima, então esse mérito é dela e da equipe dela, da maravilha que vocês vão ver daqui a pouco. E é importante a gente ressaltar que toda a equipe do museu, nesses últimos, digamos, no último mês, né, Glaci, esteve trabalhando na montagem de muitas exposições. Nesse período pós-pandemia, não estamos ainda no pós, mas esperamos que sim, nós estivemos montando 6 exposições. Então, na semana retrasada, abrimos uma exposição Men's Hair, do McAdams. Semana passada, abrimos uma exposição da coleção africana, que foi doada ao museu. Hoje, estamos abrindo a exposição Concurso como Prática. Na semana que vem, abriremos a exposição dos artistas dos Gêmeos. Na outra semana, mais uma exposição e depois, em novembro, outra. Então, a nossa equipe está super engajada, super atarefada, mas conseguiu entregar essa exposição. Bom, mais do que um referencial, o MON é também o resultado de uma parceria entre 2 expoentes da arquitetura, Oscar Niemeyer e Jaime Lerner. Jaime Lerner, na época, como governador, mas que não deixa de ser um super expoente da arquitetura. O MON é reflexo vivo de todos aqueles que aqui passam, artistas, curadores e público. Por isso, é a instituição mais indicada para abrigar essa exposição. Nós aqui estamos muito orgulhosos de apresentar essa exposição, e é uma exposição que comprova, por meio de uma pesquisa profunda e uma expografia primorosa, a genialidade dos nossos profissionais. Fico muito feliz de ver aqui muitos de vocês que fizeram a arquitetura paranaense brasileira e até internacional. Queria agradecer a presença de todos, convidar todo o nosso público que está nos assistindo aqui no canal do YouTube do MON, a vir visitar essa exposição Concurso como Prática, a presença da arquitetura paranaense. Imperdível, o museu está aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas, e com certeza vai ser uma experiência inesquecível para cada um que vier. Muito obrigada, gente, bom debate. Juliana, muito obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria de convidar, então, para subir até aqui a Luciana Casagrande Pereira, que é superintendente da Cultura do Estado do Paraná. Luciana, por favor. Muito boa noite a todos e todas. Cumprimento a diretora-presidente do MON, Juliana Woznica, e toda a sua incansável equipe, que, como ela mesma contou aqui, 6 exposições, uma por semana, é um trabalho hercúleo, né, nesse museu desse tamanho. Vocês que estiveram aqui agora montando a exposição sentiram, né, o tamanho do trabalho que é. Quero cumprimentar a curadora, Elizabeth, o Alexandre, o Fábio e a Tânia, e cumprimentar os meus colegas e as minhas colegas aqui presentes. Quero comentar da alegria que nos invade em estar aqui inaugurando uma nova exposição que vai poder ser vista e experienciada presencialmente.
É muito bom ter as nossas instituições abertas e cheias de novidade. Eu tenho muito orgulho da minha formação original, a arquitetura. Me deu como base fenomenal para o reconhecimento da cidade, das ruas, dos espaços como estruturas vivas e pulsantes. Estruturas que se abrem e interagem com as pessoas. E o que são um recorte de uma época, de um tempo. Então, acredito que essa exposição é extremamente importante, tanto do ponto de vista do registro desses projetos representativos e reconhecidos da arquitetura proposta por paranaenses, quanto o fato dela ser hospedada no Museu Oscar Niemeyer. Uma instituição que hoje expande sua significância para muitos eixos da cultura, e a arquitetura é um deles. A experiência de ter um projeto do Profice aqui no Museu Oscar Niemeyer e esse registro dos concursos, que é uma prática fundamental para o destaque dos arquitetos, é uma honra estar aqui nesse momento. Tenho a impressão que, para esses arquitetos, é um segundo grande reconhecimento estar aqui em tão boa companhia. E, para nós, especialmente para o meu lado arquiteto, uma grande honra. Desejo um belo evento, um bom debate e uma bela exposição depois. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a curadora, a Elizabeth França, que é arquiteta graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná e dispensa maiores apresentações, né, Beth? Então, por favor, a palavra é sua. Bem, boa noite a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui compartilhando com todos que estão aqui presentes e nos assistindo esse momento da abertura dessa exposição que nós consideramos super especial, não só para a arquitetura paranaense, mas para a arquitetura nacional, porque os concursos são uma forma importantíssima de produção e expressão da nossa profissão. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Governo do Estado do Paraná e ao Museu Oscar Niemeyer por permitir, né, que a gente participe e tenha presença num museu de tão grande importância nacional como é o MOM. E, principalmente, a nossa equipe, né, o Alexandre, o Fábio, a Marina Oba, que não pôde estar aqui nesse momento, mas está nos assistindo com certeza. E eu queria agradecer por eles terem me convidado para fazer parte dessa jornada especial, e a Thaís, que vai conversar aqui conosco. A gente sabe que os concursos da arquitetura são momentos especiais da nossa profissão. São momentos em que a gente se reúne com liberdade, sem aquele compromisso profissional de tempos, cronogramas, e são momentos em que nós compartilhamos, né, com todos os colegas um conjunto de ideias, buscando caminhos, né, até então não percorridos. Eu tenho assim, uma emoção muito grande para mim estar aqui hoje e participar dessa exposição. Eu sou formada na UFPR em 1980, estou muito feliz de ver aqui vários professores meus, e eu sei que o UFPR se destaca no conjunto das universidades do Brasil, das escolas brasileiras, porque sempre foi um grande laboratório de debates, né? Nós temos um amor muito grande pelo projeto. Nós estamos até perdendo um pouco de amor pelo projeto na profissão, mas a nossa formação como, né, estudantes das escolas paranaenses nos faz ser carregados desse DNA, da busca de linguagens novas, da criatividade e dessa questão de ir passando de geração para geração esses aprendizados. Então, a exposição ela tem dois momentos que nós destacamos, né? O Brasil tem uma tradição de concursos
né, Brasília, o Palácio de Capanema, mas para nós isso foi uns momentos especiais destacados, que é o concurso da Petrobras, quando, ainda nos anos 60, a arquitetura brasileira se mostrou muito fortemente a todos os colegas brasileiros. E toda essa geração que veio na sequência, né, fazendo vários concursos que vocês verão ali na nossa exposição. E o segundo momento é quando começa a jovem geração a se destacar, que nós pontuamos, então, a Estação Antártica, que é um projeto construído que se destaca, né, como presença da arquitetura paranaense no cenário nacional. E, a partir disso, nós tivemos uma pesquisa exaustiva, coordenada pela equipe, principalmente pela Marina Oba e sua equipe, relacionando mais de 250 concursos, né, essa participação de mais de 250 concursos, com premiações, e alguns destaques que a gente também pontuou, né, por exemplo, de onde as pessoas vieram, para onde elas foram, qual é a presença nacional. E tem um infográfico muito bacana, que é a presença das arquitetas na profissão, né, inicialmente muito pouco, e atualmente mais assim, uma presença bem maior, o que nos deixa também muito alegres com isso. Então, o que eu gostaria de dizer, né, que eu acho que a exposição ela vai ser um momento importante, primeiro para reverenciarmos as gerações, né, desde dos anos 60, passando agora pelos anos 2000, e eu acredito que é uma forma de mostrar algumas questões relevantes para o nosso país. Primeiro, a importância dos arquitetos na construção dos espaços. Então, a exposição deixa muito claro isso. Toda a participação de um arquiteto num concurso público é sempre um momento importante de construção dos espaços desse país, sejam eles públicos ou privados. Segundo, a gente tem certeza que os estudantes virão visitar a exposição, e isso é bacana, porque é uma exposição, depois os colegas vão falar, que destaca o desenho, que sempre foi uma arte na nossa profissão. Então, a gente tem belíssimos desenhos recuperados ali, as maquetes, os modelos, que também são importantes, e os estudantes sairão com uma lição a mais aprendida. E, finalmente, eu acho que também, com esses aprendizados todos, as novas gerações vão sair daqui com um desafio a mais, né, nas suas vidas, de que é a importância desse século XXI complexo que nós estamos vivendo, nós termos claro que os arquitetos têm uma contribuição muito importante na construção e na reconstrução desse país. Então, muito obrigado ao museu, a Glaci, que aqui está, que foi presença constante no nosso dia a dia, e aos colegas coordenadores, o Fábio, o Alexandre e a Marina Oba. Muito obrigado. Muito obrigado, Beth, pelas tuas palavras iniciais. Eu queria passar a palavra agora a Fábio, para você falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto cultural e passar, só para quem aí não tem informação, né? O Fábio ele é arquiteto e urbanista formado pela UFPR em 1997 e atualmente ele está cursando doutorado na FAUSP, lá em São Paulo, e é sócio da Grifo Arquitetura. Fábio, a palavra é sua.
Teste. Ah, voltou, vamos lá. Vamos ver se o problema é você, Fábio. Eu acho que eu desmagnetizei o microfone. Bom, deixa eu voltar aqui. Boa noite. A ideia dessa exposição ela foi sendo construída ao longo dos anos, né? Acho que desde quando eu estava na Federal, né, nos anos 90, essa coisa do concurso era muito forte, essa ideia do concurso. A gente tinha os professores que eram os vencedores, né? O Sancho, o Gandolfi. Eu peguei uma fase da universidade que os professores estavam se aposentando. E tinha essa questão do concurso forte, né? E tinha uma ideia que a gente, depois de formado, ia fazer concurso. Isso acabou acontecendo, né? E a minha geração foi uma geração que pegou uma fase que não tinha muitos concursos, eles começaram a voltar. E daí começou ter algumas premiações e começou de novo, assim. Daí a gente olhando, né, olhando agora, já com afastamento temporal, eu percebi que é uma tradição mesmo, né? Então, assim, os nossos professores venciam os concursos, tinham na equipe estudantes que se formavam, faziam concurso, venciam. E isso voltou, né? Quando os concursos voltaram nos anos 2000, isso voltou. E a gente entendeu isso como uma tradição. Mas isso nunca tinha sido colocado em perspectiva. A gente sabia, por exemplo, do concurso da Petrobras, do BNDES, mas a gente não entendia isso direito historicamente, né? E a gente, em 2018, a gente fez algumas ações, né? Eu, o Alexandre Ruiz, o Fábio Faria, a gente fez um seminário sobre concursos, a gente chamou a Beth para dar uma palestra, né? E daí a gente pensou que deveria ter uma ação que mostrasse isso, qual a importância disso para a arquitetura, né? E daí nasceu a ideia da exposição. A ideia mesmo nasceu de uma conversa que eu tive com a Glaci, com a Juliana, numa exposição que acho que foi do Corbusier, né? Foi uma conversa informal. Daí a gente falou, puxa, vamos fazer, né? Daí a gente inscreveu no MON, no edital do MON, a gente aprovou, depois no Profice, né? E a exposição aconteceu. E eu queria destacar algumas coisas, né? Qual que é o objetivo dessa exposição, né? É colocar isso em perspectiva, a gente entender desde os primeiros concursos até agora, e a gente entender que é uma coisa contínua. Então, mesmo durante a exposição, a gente foi ampliando, né? Por exemplo, a gente ia fazer até 2019, daí começou a ter premiação em 2020, a gente esticou até 2020, né? Daí começou a ter umas premiações em 2021, a gente parou, falou, não, vai até 2020. Então, essa exposição não é algo que tem um final, assim, ela é uma coisa contínua, né? Então, a gente entende isso como uma tradição mesmo, né? A outra coisa é compreender isso, né? Por que em Curitiba, no Paraná, tem tantos projetos premiados, né? A gente viu quando teve os concursos da CODAB, né? Todos os concursos tinham equipes do Paraná premiadas, né? E a outra coisa é conectar as gerações, né? Que eu acredito que eu comecei a fazer concursos, os colegas da minha geração, por causa dos nossos professores, né? É uma coisa que tem uma continuidade, né? Então, eu espero também... Isso já está acontecendo, né? As gerações novas também estão aí. Então, é uma tradição que continua, né? É isso. Obrigado. Fábio Faria, muito obrigado. Faria não, Fábio Domingos, muito obrigado. Eu confundi nos Fábios. Então, agora eu queria passar a palavra para o Alexandre Ruiz, que é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal do Paraná em 1998, mestre em Engenharia Civil pela Federal também, e professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo desde 2010, e sócio fundador do Saboia Ruiz Arquitetos. Alexandre, por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu vou comentar brevemente como é que a gente construiu a estratégia expográfica dessa exposição. Na verdade, fica como um pequeno aperitivo para quem não está aqui hoje e vai presenciar a exposição, e um pouco como que a gente imaginou essa estrutura da exposição, né? A sala 1 ela tem uma característica assim, geométrica muito peculiar. É uma sala muito estreita e muito
profunda, então a gente tinha duas alternativas para organizar essa exposição. Ou a gente segmentava e criava planos que iam interrompendo essa profundidade da sala, e a exposição em si seria fragmentada em termos de organização temporal, ou a gente enfatizava essa perspectiva profunda, né, essa linearidade da sala, e colocava os projetos, como o Fábio bem falou, nessa continuidade, né, nessa tradição, nessa transmissão, nessa prática, né, nessa contínua prática projetual do Grupo do Paraná, que persiste até hoje na nossa visão. Então, a ideia era trabalhar com vários elementos que, de certa forma, eles iriam trabalhar esse imenso repertório, esse imenso acervo de mais de 250 projetos premiados, e como a gente pretendia explorar isso em termos de como tratar essa informação para que o público, não só o público de arquitetos, né, que provavelmente vai ser o público predominante na exposição, mas o público em geral conseguisse traduzir e entender essa informação e ver a repercussão de todas essas facetas. Então, a primeira ideia foi trabalhar, eu acho que pode voltar na imagem anterior, a primeira ideia foi trabalhar essa grande mesa central, a gente chamou assim, como se fosse uma grande mesa de ateliê, onde a gente colocasse todos os projetos sem uma ordem cronológica perceptível. Existe uma organização por tipologias, mas aí estão dispostos todos os projetos, desenhos, maquetes, fotografias, na mesma, sem uma hierarquia, né, dispostos, onde você consegue ter uma visão contínua desses projetos, e como eventualmente vocês podem identificar alguma interferência, né, alguma continuidade. Depois, existia também a ideia eu acho que sim, pode passar. Então, a primeira etapa desse processo, que foi bastante exaustiva, demorou muito tempo, e a gente contou com a colaboração de vários estagiários, né, para redesenhar os projetos, organizar graficamente esses projetos, de forma que eles tivessem uma mesma linguagem. Então, isso foi uma primeira etapa, né, de acervo. Pode passar. Depois, a gente contou também com o Carlos Alberto Silva, a gente chama o Biruta, né, o nosso Biruta, que é um cara com uma habilidade tremenda, não sei se ele está aqui agora, mas ele produz maquetes de papel. A gente queria que ele fizesse essas maquetes, porque são maquetes que podiam ter sido feitas no ateliê dos arquitetos. São maquetes delicadas, precisas, singelas, e que traduzem esse trabalho de ateliê e de produção de ateliê e de especulação projetual. Pode passar. Depois, isso foi um trabalho que a Marina devia estar comentando aqui, né, que é a produção dos infográficos, e ela contou, a Marina e a Daniela Moro, que fizeram um trabalho, pode passar? Um trabalho pode ir mais uma? Pode ir. Um trabalho de tratamento dessas informações, um tratamento gráfico primoroso, onde elas trabalharam essas informações com 5 temáticas, né, de configuração dessas informações e de leitura de quais as repercussões de toda essa produção em termos de possibilidades de pesquisa no futuro, né? Qual que é o potencial desse acervo organizado a partir de agora, com um potencial de especulação, de pesquisa, de desdobramentos de conhecimento. Então, elas organizaram em 5 estratégias, que são projetar e construir, as origens das equipes e para onde elas projetavam, as relações entre os arquitetos, participantes e concursos, né, as trajetórias profissionais e a presença das mulheres em equipes. Pode ir passando, são pequenos extratos assim, desse tratamento gráfico dessas informações que vocês vão ver na sala. Depois, existiu também esse desafio, que também foi coordenado pela Marina Oba e Daniela Amor, e teve a colaboração da Beatriz Teixeira e o tratamento gráfico do Marcelo Kawase, agora sim, da gente ter uma visão linear, assim, uma visão cronológica dessa produção, e entender essa dinâmica de formação de equipes e como os nomes vão se repetindo em equipes distintas,
como também os cenários políticos, econômicos do Brasil vão interferindo, né, nessa concentração e espaçamento de oportunidades de projeto pelo país. Então, a gente também tem essa leitura cronológica dessa produção. Depois a gente tem as fotos das obras construídas, obviamente, que é uma parcela, infelizmente, pequena, né, dessa quantidade imensa de projetos. E as fotos são do fotógrafo Leonardo Finotti, é um mineiro radicado em São Paulo, mas que não perdeu o sotaque, né? A gente brinca. E, sem dúvida, é um dos maiores fotógrafos do mundo, fotógrafo de arquitetura, e ele fez todas as fotos da exposição. E são fotos que têm um olhar contundente, cru, assim, sem subterfúgios. São fotos muito potentes de todas as obras. Depois a gente também, através dos acervos, né, da família do Rubens Master, José Maria Gandolfo e Lubomir Fichinski, também dos arquitetos José Sanchutena e Leonardo Oba, a gente conseguiu emoldurar 30 desenhos originais e fotos de maquetes originais que mostram como é insubstituível essa expressão do pensar a arquitetura através das mãos, dos desenhos feitos à mão, e que isso, de certa forma, é uma grande contribuição e é um exemplo, sim, é uma lição de humildade para as novas gerações, para que não percam essa relação artística, né, de produção da arquitetura. E, por último, agora a gente tem algumas fotos da montagem, acho que pode passar rápido, e, por último, o vídeo documentário produzido pelo Luiz Singeski, a Isabela Fiore e o Felipe Gomes, que foi um vídeo que foi feito num momento muito preciso, né, onde vocês conseguiram resgatar o depoimento de várias gerações de arquitetos. É um documento histórico, eu acho que vai ser emotivo para alguns de vocês, e que é um registro a mais dessa trajetória de arquitetos e de histórias e visões de arquitetura que complementam o que está presente fisicamente na exposição. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu só queria deixar registrado que algumas dessas fotos que a gente viu aqui na apresentação são do João Vitor Sarturi e o vídeo da Caro Juan com edição do Luiz Nicolosi. Antes da gente dar início ao debate, então, eu queria apresentar a Thaís Saboia, que compõe aqui a nossa roda de debate, que é arquiteta formada pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Teoria e História pela ETSAB, sócia fundadora da Saboia Ruiz Arquitetos, e atualmente professora com dedicação exclusiva do Departamento Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UTF-PR. Thaís, por favor. Obrigada, Luan. Então, obrigada por estar aqui, obrigada, Beth, obrigada, Fábio, Alexandre. Eu acho que eu estou aqui, na verdade, substituindo a Marina, que não pôde estar, né? Na verdade, porque eu não participei dessa equipe, eu acompanhei de forma periférica, porque eles se reuniam online. Então, eu estava em casa, né, com a minha filha, sabia o que eles estavam decidindo, e quando eu podia, eu falava alguma coisa ali, dizendo qual a direção que eu achava que algum trabalho pudesse vir. Mas eu não estava por dentro, até agora no feriado, um dia fui só ajudar a colocar umas maquetes na mesa, e pude vivenciar e sentir a exposição com um certo distanciamento e de forma desinteressada, né? E o que me surpreendeu, que me fez pensar, que é um pouco para isso, né, que me convidaram aqui, para dizer um pouco essas minhas impressões, foi a sensação de que, por mais que tenha um começo e tenha um fim, né, nós temos o Teatro Guaíra, e eu não sei exatamente qual é o último projeto, na verdade, a gente sente como um fio contínuo que não vai terminar, e, na verdade, a gente não sabe muito bem aonde começou. Quer dizer, tanto o passado como o futuro, vamos dizer assim, essas conexões de influência, elas são infinitas, de certa forma. Uma exposição pode ter um começo e um fim, um livro tem um começo e um fim, uma tese deve ter um começo e um fim, mas a história não tem, né? E, assim como essa rede de influências. Eu fui pensando, né, hoje à tarde, como me convidaram para falar, sobre alguns livros que eu já tinha visto e o que essa exposição tinha me provocado. E uma das coisas que eu lembrei foi justamente a tese do Sancho,
ali, que eu li uns pedacinhos da forma num processo de criação de arquitetura, que justamente ele explica a concepção de alguns dos projetos nos quais ele participou, né? É muito interessante, vale a pena como um trabalho de teoria da arquitetura, que outras pessoas venham a ler esse material. E o Sancho fala justamente da obra construída, né, da importância, vamos dizer assim, do projeto quando ele é confrontado com a obra. E da obra também, e dos usuários quando são confrontados com a obra. Como sendo, vamos dizer assim, o grande momento em que o projeto é colocado à prova. Infelizmente, né, a gente sabe que os concursos da arquitetura, nem sempre eles chegam a esse resultado, né, de obra construída. E eu me deparei também com outro artigo que eu já tinha lido há um tempo, de um outro professor, do Leonardo Oba, que justamente se chama Arquiteturas de Papel, né, onde o Oba lança o olhar para a importância das referências das obras que não chegaram a se concretizar. Então, como essas obras, né, mesmo que elas não tenham logrado esse confronto físico, elas realimentam outras que podem vir a ser construídas, né? E, então, elas nascem de outra forma. E outro trabalho que eu acho que tem que ser mencionado, porque foi base da pesquisa, acredito, né, a Marina Oba, depois que venha dizer e responder as perguntas, talvez, que venha fazer, que é a tese do Paulo Pacheco, né, que foi, vamos dizer assim, um dos primeiros a se debruçar sobre esse tema e falou justamente, né, da produção dessa primeira geração, dos anos 60 até os anos 80. Não estamos dizendo que essa primeira geração parou de produzir nos anos 80, não. Nós vamos ver nos infográficos que muitos arquitetos continuaram suas trajetórias e continuam participando de concursos até hoje. Mas a obra do Pacheco ela é muito importante justamente por pontuar e estabelecer precedências, relações, não só com a arquitetura paulista, né, que, como a gente sabe, aqui, de certa forma, formou o curso de arquitetura do Paraná e influenciou nos primeiros concursos os arquitetos que vieram de São Paulo, mas também com as referências internacionais, né, conexões com a arquitetura metabolista japonesa, com a arquitetura holandesa, né, o Met Buildings, e conexões também com o brutalismo inglês e norte-americano, né, o Paul Rudolph, etc. Então, a gente vê, né, que existem conexões incríveis que podem ser estabelecidas, né, entre as obras, e por isso que eu achei interessante a organização da mesa não ser linear, né, não estar justamente seguindo cronologicamente, porque cada um vai poder aqui, vamos dizer assim, organizar a sua leitura e processar da sua maneira, e saber também que as informações não estão todas na exposição, até porque ela seria maçante, né? As informações, depois, cada um vai ter que buscar. Ela é, na verdade, um convite. Dos arquitetos, vamos dizer assim, da nova geração, ou, né, a nossa nem é mais a nova, né? Já tem a outra geração, mas desses arquitetos, vamos dizer assim, ainda... Aqui é um primeiro passo, né? Um primeiro estudo e uma organização muito bem feita, por sinal, interessantíssimo ver o número de participações e de pessoas envolvidas, mas agora é um convite, né? Essa exposição é um convite para a pesquisa, é um convite para as pessoas continuarem a olhar a arquitetura, né? Que nós estamos chamando aqui de arquitetura paranaense, mas ela extrapola, né? Extrapola a ideia, né, de um estado, né, geográfica, física, né, uma arquitetura que ela está olhando o mundo. E é isso. Tá bom. Thaís, muito obrigado. Insights, palavras bem valiosas. E a gente sai um pouquinho das amarras agora das apresentações, e eu queria jogar uma pergunta para a Beth, duas, na verdade, Beth. Uma mais histórica, com essa perspectiva da exposição. Eu queria saber de você, como uma curitibana, uma arquiteta formada aqui pela Universidade Federal do Paraná, e que foi para São Paulo
se fez lá, é muito conhecida, para quem não sabe, deu e dá aula em várias instituições, universidades. Esteve à frente da Companhia, né, de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Agora tem algumas atribuições lá no município. Como que é para você, que eu diria que é uma exceção desse eixo Rio-São Paulo, que consegue olhar para cá também? Como que é isso para você? Assim, como que você vê essa questão? Estou um pouco errado na pontuação. Como que é ser daqui e ir para lá, mas nunca deixar de olhar para cá e saber valorizar toda essa questão de vanguarda que foi falada aqui no palco? Bem, eu moro em São Paulo há muito tempo, mas parte da minha vida eu dedico à divulgação da arquitetura. Então, fui militante do IAB há décadas, e eu gosto de exposições, publicações. E o que a gente vê no Brasil, atualmente a gente está mudando um pouco isso, é uma concentração da divulgação do eixo Rio-São Paulo. Então, parece que não há nenhuma produção de arquitetura além desse universo, né, nas publicações, nas bienais. E eu sempre tive muito contato com professores do Mackenzie, em especial com o Fábio Penteado. Ele foi muito meu amigo, e o Fábio tinha um carinho especial pelos colegas que trabalharam no escritório dele, que foram formados no Mackenzie e vieram para cá. E eu acho que, com isso, deu para ver que a gente tem uma formação diferenciada e que isso merecia e merece, né, ser divulgado, que é essa formação que eu acho fundamental. Eu sou professora e todo dia eu lamento que isso tenha se perdido, que arquitetos são formados para fazerem projetos. A gente não deve ser sociólogo e nem antropólogo, a gente até pode gostar. E a gente foi formado assim, né? 5 anos de projeto, todo dia, aula de projeto, maquetes, exame final de 24 horas para fazer um projeto enorme. E aí eu gosto de divulgar essa produção da arquitetura paranaense. E fico super feliz porque eu recebi mensagens de vários arquitetos, principalmente formados no Mackenzie. Eu fui visitar essa semana o Mário Biselli, contei da exposição, ele foi lá na biblioteca, procurou, ele veio com uma revista antiga, a Process, e mostrou os projetos que estavam ali dos arquitetos paranaenses, super entusiasmado, falando dessa influência que ele, como profissional paulistano, teve dessa arquitetura paranaense. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que divulgar coisas que até a forma, né, como as culturas vão mostrando no Brasil, que a gente perde um pouco esse regionalismo. Não é só, claro, com a arquitetura do Paraná, é também com a arquitetura do Norte e Nordeste. Então, me parece que estamos no momento de reverter o círculo vicioso do eixo Rio-São Paulo. Legal, Beth. E a minha pergunta desafio para você é o seguinte: como a própria Thaís falou ali na apresentação dela, essa exposição, claro que é uma perspectiva histórica, mas é também um convite, a gente não pode esquecer disso. Então, dentro dessa perspectiva de convite, o que você acha que falta para mais municípios e mais governos do Brasil adotarem essa questão dos concursos? Bem, isso é uma luta. luta. Que palavras de incentivo você pode dar que vão ficar registradas aí? Eu acho que o legal da exposição, que ela será divulgada na mídia e tudo mais, é que alerte aos governantes da importância da participação dos arquitetos na produção dos espaços públicos, na produção dos edifícios públicos e mesmo a iniciativa privada, né? O setor imobiliário hoje já está ficando mais receptível à boa arquitetura. E eu acho que é isso. As pessoas vão visitar, vão ver os construídos, os não construídos, vão ver as diferenças. E a gente vai continuar na nossa luta, porque o concurso público continua sendo uma forma mais democrática, né? Ele tem várias
você pode contratar de várias formas através de concursos, né, concursos maiores, concursos mais internos, e você ter os melhores resultados. A gente sabe que os nossos governantes dificilmente gostam de fazer concurso. Alguns dizem, mas demora muito, tem aqueles mitos brasileiros, né? E a gente tem que mostrar, não, o concurso é uma forma de contratação de projeto como outra qualquer, demora como outro momento qualquer, exceto concurso, contratação por menor preço. E eu tenho certeza que a exposição, não só aqui em Curitiba, no MON, mas com a presença de visitantes de todas as cidades aqui do Paraná e outros estados, isso vai entusiasmar, porque vai ser bastante divulgado e esperamos que também conquistemos o coração de alguns gestores públicos. Perfeito, Beth, muito obrigado. Eu acho que o fato da gente estar aqui, né, no MON, com o apoio do governo do Estado do Paraná, já é uma boa caminhada, né? São passos importantes, então a gente agradece. Eu agora, me vestindo como House, dou os parabéns também a todos que estão aqui presentes, ao Fábio, Thaís, Alexandre, a Marina que está em casa, Beth, todo mundo que está aqui na plateia, porque não é tão comum a gente ver a arquitetura como sendo alvo de exposições, então quando a gente vê, a gente tem que celebrar isso muito. Eu declaro, então, o debate encerrado. Já já a gente vai para a sala de exposição. Então, eu queria agradecer a todos vocês, em nome do Museu Oscar Niemeyer, dos coordenadores aqui do projeto, e falar aqui, então, que a gente vai responder as perguntas que foram enviadas para o Instagram Concurso como Prática ao longo aí dos próximos dias. Agradecer também você que acompanhou a gente aí pelo YouTube do museu. A gente vai ver um pequeno filme agora, e logo depois eu dou as instruções para a gente seguir para a sala. Obrigado.